Paz do Senhor, irmãos, irmão Edinaldo Anacleto, diácono da Assembleia de Deus, do Ministério Cachoeiro de Itapemirim, na rua Samuel Levi, tendo como pastor presidente nosso pastor Humberto Batista da Silva, e sou integrante do TIO, tendo como nosso professor pastor Cid Ramos. E o nosso grupo, todo o TIO ficou responsável de ler este livro em defesa de Cristo. E o nosso grupo do TIO, composto por este que vos fala, e também pelo nosso irmão Arthur e o nosso irmão Alan Zósimo, ficou responsável de fazer o resumo do capítulo 8. Esse livro em defesa de Cristo, escrito por Lee Strobel, um ex-ateu, é um livro que mostra a sua busca intensa acerca de provas da vida de Jesus aqui na Terra, da sua morte e principalmente da sua ressurreição. É um livro de fé, um livro muito lindo, um livro que relata a sua busca intensa através de entrevistas com pessoas, psicólogos, pessoas totalmente estudadas e capacitadas dentro deste assunto e dentro da busca da vida de Cristo e de entender a vida de Cristo. E o título deste capítulo 8 é A Prova Psicológica. Jesus estava louco quando afirmou ser o Filho de Deus. Então Lee Strobel ele vai atrás de um psicólogo chamado Collins, que há 35 anos estuda o comportamento humano. Então, Lee Strobel pergunta isso para Collins. Jesus estava louco quando afirmou ser o Filho de Deus? Collins, com um rosto sorridente, alegre, e fala: não, Jesus ele não era louco quando afirmou ser o Filho de Deus. Porque Jesus ele não tinha nenhum distúrbio. Jesus ele chorou quando tinha que chorar. Jesus ele ficou muito irado quando as pessoas estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Jesus ele não tinha nenhum distúrbio emocional. Ele não agia feito um louco, como se estivesse internado no hospício. Jesus ele disse que era Deus e ele agia como Deus. Ele falava com amor, com autoridade, com poder, com respeito a todas as pessoas. Ele se relacionava com todas as classes sociais. Ele se importava com as mulheres e com as crianças, que eram os menos privilegiados da época. E chegaram até a dizer que Jesus estava endemoniado. Eu tenho certeza que estes que afirmavam isso eram aqueles que estavam perseguindo Jesus. E aí disseram: como que o endemoniado pode fazer o que este homem faz? Surdos ouvem, mudos falam, cegos estão enxergando, paralíticos e coxos andam. O endemoniado não pode fazer isso. Mas Jesus sim, Jesus fazia. E aí, Lee Strobel também pergunta para Collins: Jesus ele agia com efeito de hipnotização às pessoas? Collins respondeu: poderia até ter algum efeito de hipnotização, mas não é tão certo afirmarmos isso, porque quando uma pessoa faz uma hipnotização, o efeito ele é temporário, ele não é duradouro, ele dura por algumas horas. E tudo que Jesus fazia, não há relato que era temporário. As curas eram até que as pessoas morressem. Os milagres eram fatos. Quando Jesus ali multiplicou os pães e os peixinhos para aquela multidão de 5.000 pessoas. Quando Jesus estava chamando e prendendo a atenção do povo para os seus sermões, não tinha como ser um efeito de hipnotização. Não, ele falava com autoridade e o seu poder, porque ele era Deus, fazia com que as pessoas crescem no que ele falava. E Lee Strobel também perguntou: então
ele agia como exorcista porque ele conversava com demônios. Ele expulsava demônios. E aí Collins diz, ele expulsava porque ele tinha e tem todo o poder, autoridade para fazê-lo, como fez com aquele homem que estava endemoniado, e ele disse para aqueles demônios que se lançassem nos porcos. A autoridade estava com Jesus. Então, Collins, ele finaliza, claro, de repente querendo falar até mais, mas ele disse, ele tinha a certeza que Jesus nunca foi e jamais seria mentalmente incapaz de ser o Filho de Deus. Porque todo o poder esteve, está e sempre estará nas mãos dele. Porque ele disse que era Deus e agia como Deus e ainda age no meio de nós. Este livro foi muito importante, eu aprendi muito. Que Deus abençoe a todos e tenham um dia abençoado para a glória do nome do Senhor. Um forte abraço. Amém.